Capítulo 4. 7 duplas, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P, Resh, Tal, dirigem-se com duas línguas, Bet, Vev, Gimel, Gimel, Dalet, Dalet, Kaf, Kaf, P, Fe, Shesh, Shesh, Tav, Tav. Uma estrutura de suave e dura, forte e fraca. 7 duplas, B, G, D, C, P, R, T. Sua fundação é sabedoria, riqueza, semente, vida, domínio, paz e graça. Tudo isso em consoante, porque em hebraico não existe vogal. 7 duplas, B, G, D, C, P, R, T. Na fala e na oposição. O oposto da sabedoria é a loucura, tolice. O oposto da riqueza é a pobreza. O oposto da semente é a desolação. O oposto da vida é a morte. O oposto do domínio é a sujeição. O oposto da paz é a guerra. O oposto da graça é a fealdade, feiura. 7 duplas, B, G, D, C, P, R, T. Acima e abaixo, leste e oeste, norte e sul. E o palácio santo precisamente no centro e sustenta todas elas. A árvore da vida, as 10 séfirotes da emanação espiritual de Deus, conhecidas como as séfirotes de esferas de conexão de cada anjo, de cada arcanjo, chefe, ministro e chefe de miríades e de exércitos de anjos que estão sob o comando de cada um, de acordo com o que Deus estabeleceu, cada um na sua área, como Camael, como Miguel, como Raziel, como Tzadkiel, como Metatron e diversos outros anjos também. 7 duplas, B, G, D, C, P, R, T. 7 e não 6, 7 e não 8. Examina com elas e perscruta com elas. Faz cada coisa permanecer em sua essência e faz o Criador sentar em seu lugar. 7 duplas, B, G, D, C, P, R, T, da fundação. Ele as gravou, entalhou, permutou, pesou e as transformou. 7 planetas no universo. 7 dias no ano e 7 portas na alma, macho e fêmea. 7 planetas no universo: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. 7 dias no ano ou 7 dias da semana. 7 portas na alma, macho e fêmea. 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas e a boca. Ou seja, cada planeta aqui ou satélite natural descrito aqui, ele foi co-criado com a trindade de Deus, né? Juntamente com os arcanjos superiores e primordiais, que são 7. E para cada arcanjo que Deus co-criou e criou eles, né, e co-criou os planetas e os satélites do nosso sistema solar, esses principais, deixando de lado aí Netuno e Urano, cada arcanjo primordial ele é associado a um planeta ou um satélite. E cada parte principalmente da cabeça do ser humano, ou seja, os 2 ouvidos, os 2 olhos, as 2 narinas e uma boca só, cada parte, um olho foi co-criado com Deus, com um arcanjo específico, o outro olho com outro, um ouvido esquerdo foi co-criado com Deus e um arcanjo específico, o outro ouvido de outra forma, a boca foi somente um, enfim, essa é a explicação. Fez reinar ao Bet, rodeou a uma coroa, permutou uma com a outra e com elas formou Saturno no universo, o Shabat no ano, que é o sábado, né? E a boca na alma, macho e fêmea. Ou seja, o Saturno, para quem não sabe em inglês, Saturno é Saturday. Saturday significa Saturno e é o dia de Saturno, né? E Saturno é um planeta do nosso sistema solar comprovado pela ciência. Seguindo, a parte. Agora fez-se necessário. Agora só um parênteses, por exemplo, em espanhol, a segunda-feira é chamada de lunes. Lunes é associada à lua e lua é associada à cocriação do arcanjo Gabriel com Deus, e Deus fez ele reinar sobre a lua, que é a segunda-feira, ou Monday. Monday é escrito Monday, e moon em inglês é lua e day é dia, ou seja, dia da lua. Então tanto em espanhol quanto em inglês a segunda-feira é associada à lua. Terça-feira, por exemplo, continuando, então, por exemplo, a terça-feira em espanhol ela é chamada de martes, e ela é associada ao planeta Marte. Em inglês ela é chamada de Tuesday. Voltando para o espanhol, Martes associado ao planeta Marte, que é associado ao arcanjo Raniel, que ele juntamente com a trindade de Deus co-criou o planeta Marte. Por exemplo, Mercúrio, o planeta Mercúrio,
associada à quarta-feira. Em espanhol, por exemplo, a palavra quarta-feira ela é chamada de miércoles, e miércoles significa mercúrio. Em inglês, ela é chamada de Wednesday. E esse planeta ele foi co-criado pelo arcanjo Rafael, que é responsável pela cura divina. Ele fica localizado no segundo céu. Júpiter, por exemplo, ele é associado à quinta-feira. E quinta-feira em espanhol é conhecido como jueves. E em inglês é conhecida como Thursday. E ela é associada, a quinta-feira é associada ao arcanjo Tzadkiel, que fica localizado no sétimo céu. Vênus, por exemplo, é associada à sexta-feira. Sexta-feira em espanhol é conhecida como viernes. Viernes significa Vênus. E em inglês é conhecida como Friday. E ela é associada ao arcanjo Uriel, porque Uriel, juntamente com Deus e sua trindade, co-criaram esse planeta chamado Vênus. E para quem não sabe, Vênus é uma estrela é um planeta muito brilhante, que muitas vezes é confundido como uma estrela muito próximo antes do nascer do Sol, ali entre 5 e 6 da manhã. E também foi muito associada à a apropriação do nome de Lúcifer, que significa estrela da manhã. Por quê? Porque os antigos romanos e os antigos gregos, eles acreditavam que aquele planeta que aparecia tão brilhante no céu, conhecido como Vênus, ele era tão brilhante que poderia ser uma estrela, era confundido como uma estrela. E Lúcifer, para quem não sabe, que é o antigo nome do diabo, que antigamente ele era um anjo. Eu até posso falar mais sobre isso, quem quiser saber mais a respeito da história do nosso inimigo, eu posso falar a respeito da história dele mais especificamente, com mais detalhes, e que poucas pessoas conhecem. Quem quiser saber mais é só deixar um comentário, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho do canal. Voltando, então, esse nome Lúcifer significa estrela da manhã, ou aquele que brilha. E na verdade não é o nome real dele. Para quem quiser saber mais, eu posso revelar o nome dele depois. E ele é associado ao planeta, muitas vezes erroneamente, ao planeta Vênus, ali como eu estava falando a respeito dos gregos e dos romanos. E chamavam o planeta Vênus de Lúcifer, porque acreditavam que era uma estrela de tão brilhante que era no céu ali perto do amanhecer. E ele também é conhecido como filho da alva ou filho do amanhecer, quando ele era um anjo antes de se tornar um demônio e se tornar o inimigo de Deus. Por isso essa associação ao planeta Vênus. Quem quiser saber mais pode entrar aí na internet, enfim, e pesquisar a respeito do planeta Vênus, que realmente ele é muito, muito brilhante, assim como diversos outros planetas ou como diversas outras estrelas, como por exemplo a estrela de Arcturus, que fica na constelação do Boeiro, conhecido como a constelação Pastor, que ela fica ali acima da Ursa Maior e dos seus filhos, se eu não me engano, como se fosse fazendo a guarda delas. Existem diversas outras, como Andrômeda, como a estrela de Sírius, como os Órions, as Pleiades, enfim. E muitas delas são tratadas e são escritas e fazem alusões a elas na Bíblia. Em diversos livros eu posso comentar a respeito disso e fazer mais vídeos a respeito disso também. Mas voltando, domingo, por exemplo, em espanhol ele também é domingo, porém em inglês ele é conhecido como Sunday. Sunday, ele se você separar as duas palavras, sun em inglês significa sol e day, dia. Então domingo seria o dia de sol em inglês. E o dia de sol ele é associado ao arcanjo Miguel. Por que isso? Porque Miguel, ele é dito no livro de Raziel que ele co-criou, primeiramente, obviamente, Deus, né, com a sua trindade, co-criou com o arcanjo Miguel o Sol no nosso sistema solar, ou no nosso universo aqui conhecido. Porque existem diversos sóis no universo, que o universo tem mais de 6 sextilhões de estrelas. E existem mais anjos do que estrelas no universo, para quem não sabe. E eu posso falar mais a respeito disso depois também. Voltando para o Miguel.
Miguel, ele co-criou juntamente com Deus o Sol, e Deus estabeleceu o dia dele como domingo, que significa Sunday, como eu havia comentado anteriormente. Então tudo isso não é coincidência, tudo isso foi muito bem fundamentado e estudado. Deus trabalha muitas vezes de forma misteriosa, mas com a devida sabedoria nós conseguimos compreender as ações dele, os objetivos dele, não em totalidade, obviamente, mas através de estudos profundos nós conseguimos nos situar em todas essas coisas, o estabelecimento dos astros, dos signos do zodíaco, das estrelas, porque cada signo é associado a uma constelação de estrelas que existem de fato no nosso universo. Tudo isso comprovado pela ciência. Então, obviamente, os signos eles não determinam o nosso futuro de forma precisa, mas existem influências, assim como a Lua, ela é um meteorito, um resto de meteorito que se chocou contra a Terra, e a gravidade da Terra puxou ali a Lua, por isso que ela é muito furada. Ela era um meteorito que se chocou contra a Terra, e a gravidade da Terra puxou ela, e a própria gravidade da Lua estabeleceu ela nesse local. Porém, os oceanos do mar também eles não provêm da Terra, eles vieram do espaço. E a maioria dos meteoros eles são feitos de gelo, são cometas de gelo ou suas caudas são de gelo. Tem os de fogo também. Porém, quando a cauda desse meteoro, segundo muitos estudos científicos, ou o próprio meteoro de gelo, ele estava seguindo a sua rota e a gravidade da Terra puxou ele e eles se chocaram, a água bateu e ficou, porque a gravidade da Terra puxou e reteu a água. Então todo o oceano que a gente vê, que é gigantesco, ele veio do espaço. E o oceano, segundo a própria ciência, ele é mais antigo que o próprio Sol. Então é assim, o Sol ele é muito antigo, porém o oceano, todos os oceanos, todos os mares da Terra, todas as águas são mais antigas que o próprio Sol. Ou seja, eles vieram antes do Sol ser criado, ser estabelecido da forma que ele é. Porque cada sol do universo, ele pode ser uma estrela anã, ele pode ser uma gigante branca, ele pode ser um sol alaranjado, um sol vermelho, um sol amarelo, enfim, de acordo com a idade dele, com a composição química dele. As caudas dos meteoros são feitas, as cores das caudas dos meteoros são de acordo com a composição química de cada qual. Então nada é coincidência. A ciência e a espiritualidade falam da mesma coisa com linguagens diferentes, elas não são inimigas, elas falam exatamente a mesma coisa. A religião muitas vezes cega as pessoas. Por exemplo, quando Copérnico estabeleceu o heliocentrismo, que definia que a Terra não era o centro do universo e que o Sol era o centro do nosso sistema solar, muitas vezes a antiga igreja perseguiu certos cientistas e por isso criou certas adversidades entre a ciência e a religião, quando na verdade a ciência ela é aliada da espiritualidade. A religião muitas vezes ela prende as pessoas em doutrinas que às vezes a pessoa está realizando ali aquele ritual, aquele processo religioso e não sabe exatamente o que significa. Então, por exemplo, diversos cientistas que depois se tornaram ali os Illuminati, ali perto ali na Itália, e os próprios filósofos gregos antigos, eles já falavam de muitas coisas que procediam. Obviamente nem tudo procedia, mas muitas coisas já procediam. Mas, por exemplo, até pouco tempo atrás, pouco tempo modo de dizer, né? Era um crime você ali, de acordo com as igrejas pré-históricas, não, medievais, você falar que a Terra era redonda, por exemplo. Porém, a própria Bíblia, o livro de Isaías, o livro de Jó, Isaías, por exemplo, diz que o Senhor ele está assentado sob a circunferência da terra, cujos moradores são como gafanhotos, que ele estende os céus como uma cortina e abre eles como uma tenda. O próprio livro de Jó, por exemplo, fala a respeito, e o livro de Provérbios, associados à sabedoria de Raziel e de Salomão, falam, por exemplo, que Deus estabeleceu os limites do mar, de acordo com a sua ordem. Ele fala assim para o mar que até aqui ele virá
e daqui para frente, daqui para cá ele não passará, e o seu orgulho quebrará em ondas e espumas. Voltando ali para o que eu estava dizendo anteriormente, de que a lua segura o mar. A gravidade da lua segura as marés, e a gravidade da terra segura a lua, e a gravidade da lua estabelece onde ela fica de acordo com a distância da terra. E tudo isso, por exemplo, o próprio mar, como eu havia dito anteriormente, ele é mais antigo do que o próprio sol. Então tudo isso foi estabelecido, obviamente, de acordo com a ciência. Todas essas coisas existem, são comprovadas, todo mundo já foi para o mar, todo mundo vê a lua, todo mundo sabe que o sol existe, porque, bom, a gente vê o sol, a gente sente o calor dele, mas tudo isso foi estabelecido por uma inteligência superior, que nenhum ser humano conseguiria fazer isso, e se fizesse seria passível de erro. Então, tudo isso aí é associado ao Gadu, que é conhecido como grande arquiteto do universo. Em muitas culturas, muitas não religiões também, mas muitas doutrinas espiritualistas e espirituais. Então tudo que Deus fez, principalmente no nosso sistema solar, no universo, nas estrelas, no sol, no mar, nas areias da praia também, que existe um mistério muito associado às estrelas do universo, que eu também posso explicar. Se alguém quiser, é só deixar um comentário que eu vou falar mais a respeito disso. Enfim, a gente não teria tempo para compreender toda a sabedoria que existe de Deus, dos anjos, de Jesus, porque o próprio tempo ele não existe. Ele é medido de acordo com as posições das estrelas. Então cada planeta ele age em um tempo diferente de outro planeta. Então tudo isso é um grande mistério que pode ser elucidado com mais calma depois.